São 610 mil presos em todo o Brasil, o que representa a quarta maior população carcerária do planeta, atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia. Há 377 mil vagas e um déficit de 223 mil. Desse total de presos, 40% são provisórios e que, portanto, aguardam julgamento. Quais os direitos desses detentos? Para falar um pouco mais sobre este assunto, o programa Saiba Mais de hoje recebe o doutor Alexandre Queiroz. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Muito obrigado, que agradeço em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, vamos iniciar nossa conversa aqui. Quais são os direitos desses presos? Em princípio, é importante nós distinguirmos primeiro o preso provisório daquele preso condenado definitivamente. O preso provisório é aquele que ainda não tem contra si uma sentença penal condenatória. É aquele preso aquela pessoa que está presa cautelarmente ao longo da investigação ou do processo. Então, esse preso, em regra, ele tem basicamente os mesmos presos de qualquer cidadão, sendo, logicamente, limitado, cerceado sua liberdade. Em relação ao preso, aquele condenado definitivamente, além da liberdade que está cerceada, ele tem outros direitos também que estão cerceados. Nós temos também a questão das visitas dos familiares. Ele tem também, por exemplo, algumas questões decorrentes da sentença penal condenatória, como ele pode perder o cargo eletivo, ele pode perder a função pública. Então, os direitos políticos, mas basicamente é importante destacar, o simples fato de uma pessoa estar presa não retira a sua condição de cidadão, a condição de ser humano, ou seja, tem que ser respeitado a dignidade do ser humano, ele tem direito à assistência à saúde, assistência jurídica, tem direito à assistência do advogado, tem direito à assistência da família. Então, é importante que se destaque isso. São alguns direitos que são cerceados, mas continua com a condição de ser humano. Eles perdem a liberdade, né? Sendo provisórios ou então condenados, mas não deixam de ter famílias. Isso. Quais os direitos garantidos por lei a essas famílias que ficam aqui do lado de fora? É importante, na própria Constituição, assegura a assistência da família. Então, e essa assistência é muito importante para quem convive no dia a dia do sistema prisional, porque ela acaba distensionando o sistema. E é importante também, além de distensionar o sistema, ela também serve para na reintegração do preso, porque a partir do momento em que ele continua com esse contato com o mundo exterior, ele deixa de fazer do cárcere o seu mundo. Então, é importante esse contato com a família, com os amigos. E nesta linha, a OAB tem sido um crítico veemente e nós já temos alguns aprimoramentos de legislações nesse sentido contra a revista vexatória. Veja, porque os familiares que vão lá visitar os entes, aqueles que não têm nada a ver com eventuais erros cometidos pelos seus entes, aquele ente familiar que está preso, ele acaba passando por vários constrangimentos para poder ingressar na unidade prisional. É como se o Estado estivesse dizendo para aquele familiar que ele não é bem-vindo naquela unidade prisional. E nós temos alguns problemas, inclusive em algumas unidades da Federação, que o nível de humilhação ele supera o razoável, como a obrigar o familiar a usar roupas das mesmas cores dos presos. E quando eu falo familiar, eu estou falando inclusive de crianças. Crianças que são obrigadas, como aqui no Distrito Federal, a usar roupas brancas, porque aqui dentro das unidades prisionais do Distrito Federal, os presos usam roupas brancas. Então, o familiar, quando vai visitar o seu ente que está preso, ele é obrigado a usar roupa branca, inclusive as crianças. Os presos têm direito à assistência à saúde, doutor? Com certeza. Como eu já falei, a assistência, eles perdem só alguns direitos que são cerceados, mas a saúde é importantíssima. Inclusive, a própria lei de execuções penais assegura assistência médica, farmacêutica e odontológica. Em princípio, essa assistência ela acontece dentro da própria unidade prisional, mas dependendo da gravidade do atendimento que for necessário, ele pode ser levado a uma unidade de atendimento médico. Daqui a pouco a gente volta a falar então um pouquinho mais sobre os direitos dos presos. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já. O Saiba Mais está de volta e hoje recebendo o doutor Alexandre Queiroz para falar um pouco mais sobre os direitos dos presos. Doutor, retomando a nossa conversa, entre os direitos desses presos, eles podem receber a visita de familiares e amigos? Sim, é uma garantia constitucional de ter assistência da família e dos amigos, assim como do advogado, e é importante que essa garantia ela seja cumprida, essa garantia constitucional seja cumprida. Por quê? Porque quando o familiar vai visitar o seu ente que está preso, ele ajuda não só a distensionar o sistema, porque
toda a tensão que existe dentro de uma unidade prisional acaba sendo quebrada com aquela visita, mas também ajuda também na reintegração do preso à sociedade, que é isso que se busca com a pena privativa de liberdade, não só a punição, mas também que ela possa servir para reintegrar aquele preso. Então, a partir do momento que o familiar visita o seu ente que está preso, que ele traz notícia do mundo, do extramundo, do extramuros, e ele começa a se envolver um pouco mais com o que está acontecendo lá de fora, ele se preocupa mais em ter um bom comportamento, em procurar a cumprir sua pena o mais rápido possível, para que ele possa voltar para aquele convívio com a sua família. A gente falou da questão dos familiares e amigos. Quanto aos advogados, podem ter acesso ao preso a qualquer hora ou é preciso fazer um agendamento? Veja, o acesso à assistência do advogado, seja ele privado ou público, é também uma garantia constitucional. Então, inclusive, a própria Constituição diz que a advocacia, o advogado é indispensável à administração da justiça. E essa garantia também é uma garantia constitucional. O que se coloca é, mas esse acesso, ele tem que ter alguns horários, ele tem que ser restrito? Em princípio, não a Constituição, nem o próprio Estatuto da Advocacia coloca nenhuma vedação, não coloca nenhuma restrição ao horário. Agora, obviamente, como nós estamos lidando com unidades prisionais, onde se tem realmente a segurança é um elemento muito importante, é necessário que haja um bom senso. Então, o advogado, em princípio, ele não tem nenhuma restrição, ele pode visitar seu cliente a qualquer hora. Mas é importante que haja um bom senso, porque imagine se vários advogados decidissem ir visitar seu cliente ao longo da madrugada. Isso, logicamente, traria algum problema. Agora, se o advogado realmente for necessário que ele vá visitar seu cliente, não há nenhuma restrição ao horário. Quanto ao agendamento, que se coloca muito nos dias de hoje em relação ao agendamento, o agendamento ele tem que ser uma comodidade para o advogado, não uma imposição. Aqui no Distrito Federal, inclusive, nós agora recentemente, em parceria com a Secretaria de Justiça, com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário, nós iniciamos aqui o processo do agendamento dos advogados, mas como, repito, como uma forma de comodidade. Os advogados que não quiserem fazer o agendamento, eles poderão se valer da forma tradicional, ou seja, podem chegar lá na unidade prisional e pedir para se entrevistar com o seu cliente. Voltando ao assunto da questão das visitas de familiares e amigos, tem muitas esposas e namoradas que também visitam os presos, que é a chamada visita íntima. Essa questão do agendamento e também das visitas tem um controle específico da administração penitenciária? Aqui no Distrito Federal e como em outras unidades prisionais, já se pode fazer o agendamento também de forma eletrônica, com antecedência, não precisa mais a pessoa chegar tão cedo, como a gente verificava várias vezes, chegava ao longo da madrugada, às vezes com um dia de antecedência, para pegar aquela fila, para pegar uma cena. Hoje já existe um agendamento eletrônico. Então, existe também essa comodidade para o próprio familiar do preso. Entre os direitos também está previsto o direito ao trabalho. O preso ele pode trabalhar e quanto à questão da previdência social, ele pode contribuir e também ser protegido, doutor? Em relação ao preso, hoje o que a lei de execução penais coloca é que ele não está sujeito às regras que estão lá na CLT. Ou seja, ele não tem direito a 13º ou a férias, ele recebe cerca de 3/4 do salário mínimo, e isso foi feito como uma forma de estimular o empresário que busca o lucro, que ele estimular o empresário para que ele possa contratar aquela mão de obra do preso. É lógico que não deve haver uma exploração. O trabalho do preso deve ser estimulado como uma forma de dar dignidade, até muitas vezes de ensinar um ofício e de trazer dignidade. E nós sabemos, o trabalho no preso, muitas vezes traz para quê? Uma forma dele poder indenizar aqueles danos que foi causado pelo seu crime, uma forma de dar uma certa quantia para a sua família, pagar os custos do que o Estado tem em mantê-lo preso, e também uma forma de fazer um pecúnio para que quando ele sair daquela prisão, que ele possa ter alguma coisa, algum dinheiro para recomeçar a sua vida. Em relação à Previdência, recentemente saiu um decreto de 2009, acho que é o 7054 de 2009, onde determinou, através desse decreto, que o preso seria um segurado facultativo, ou seja, o preso que quiser contribuir para a Previdência Social, ele pode fazer, mas de forma facultativa. Certo. Agora, esse trabalho ele pode ser feito somente do lado de dentro do presídio ou ele também pode sair para trabalhar? Não, em regra, o trabalho externo ele não é possível para aquele que está no regime fechado. E é necessário que se cumpra pelo menos 1/6 da pena para que tenha direito a acesso a esse tipo de trabalho externo. Agora, em casos excepcionais, pode sim ser atribuído o trabalho externo, inclusive para o preso que está no regime fechado, desde que seja uma exigência da LEP, que seja em obras ou serviços públicos. Certo. Daqui a pouco a gente volta, então, a conversar sobre os direitos do preso, doutor. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Voltamos já.
O Saiba Mais está de volta, hoje recebendo o doutor Alexandre Queiroz. Doutor, então voltando a conversar sobre essa questão dos direitos dos presos. Uma dessas partes é a questão da comunicação. Como que fica o envio e o recebimento de cartas nesse ambiente do presídio? É importante destacar que é assegurado, sim, à pessoa que está presa o direito a se corresponder com o mundo exterior. Até porque, como eu já falei, isso é importante que tenha esse contato com as pessoas e saiba o que está acontecendo aqui fora, para que estimule um bom comportamento, para que ele possa fazer o possível para que saia mais rápido e possa progredir ou cumprir a sua pena o mais rápido possível. O que existe, a grande discussão que existe é em relação à violabilidade da correspondência dos presos. O Supremo, e é uma garantia constitucional da inviolabilidade, mas a própria Constituição traz algumas exceções, quando for por ordem judicial, para investigação criminal ou para um processo criminal. A lei de execução penal, de execuções penais também traz algumas restrições em relação à correspondência. Diz que pode ser restringido, ou seja, o preso pode ficar sem essa correspondência, desde que seja por ato motivado do diretor, mas o que a jurisprudência vem entendendo é que essa inviolabilidade da pessoa que está presa, ela pode ser mitigada também por conta da segurança. Então, o próprio Supremo tem decisões nesse sentido, dizendo que pode sim ter acesso, pode ser quebrada essa inviolabilidade, para que, por questões de segurança, as pessoas que fazem a segurança da unidade prisional possam ter acesso a essa correspondência. Nós falamos da questão do direito ao trabalho, que é garantido, o senhor já respondeu. Quanto à educação, o preso pode estudar enquanto está cumprindo pena? Pode e deve. A educação é importantíssima porque, se nós olharmos a grande massa da população carcerária brasileira, são pessoas que não tiveram a oportunidade de ter acesso, muitas vezes, ao sistema de educação. São pessoas que analfabetas ou semi-analfabetas, a grande maioria da massa carcerária brasileira. Então, é importante que essas pessoas, já que estão ali à disposição do Estado, que possam sair de lá, que aprender alguma coisa, até como uma forma de, quando saírem, quando virem para aqui para fora, ter uma nova oportunidade. Existe, inclusive, uma previsão de que a cada 3 dias, a cada 12 horas de estudo, a pessoa que está presa ela tem a possibilidade de remir um dia de pena. E também existe, hoje já existe uma recomendação do CNJ, a recomendação 44, onde estabelece, pelo menos recomenda, como o próprio nome diz, para que nas unidades prisionais, nas unidades da federação, possa se estabelecer também remissão pela leitura. Ou seja, a cada 30 dias, basicamente, o preso recebe um livro e ele tem 30 dias para fazer uma resenha sobre aquele livro e, feito aquela resenha, ele vai poder remir também um dia de pena. Na questão do direito religioso, a gente vê muitos cultos ou missas dentro dos presídios. É garantida essa liberdade também de crença religiosa? Sim, e é muito importante, todos os estudos mostram que a religião dentro das unidades prisionais são importantíssimas nessa reintegração social. Porque muitas pessoas, se acabam que cometeram erros, que cometeram justamente crimes, acabam se apegando à fé, à religião, para uma busca para mudar de vida. Então é importante, é assegurado e é importante que seja cumprido essa garantia. Certo. Na questão da alimentação, uma coisa que muita gente até nem pensa, né? Só quer saber da questão do cumprimento da pena e a alimentação acaba ficando de lado. Também é uma alimentação em que há um balanço, há toda uma fiscalização. Como que funciona? Sim, inclusive aqui no Distrito Federal, como representante da OAB, da seccional aqui do Distrito Federal, nós regularmente fazemos fiscalizações em relação a essa questão da alimentação. É lógico que nós não estamos tentando estabelecer que seja dada a melhor alimentação de um hotel 5 estrelas, não, mas que seja dada uma alimentação digna, para que a pessoa possa ter, até para que não traga um custo para o próprio Estado. Porque se a alimentação é uma alimentação que ela está estragada ou tem algum problema, ela acaba trazendo custo adicional para o Estado, porque vai ter que levar essa pessoa para um hospital, vai ter que ocupar um leito de hospital ou um atendimento dentro da própria unidade prisional e acaba se revertendo no custo para o próprio Estado. Agora, vale a gente ressaltar também que para fiscalizar se todos esses direitos estão sendo garantidos, há visitas periódicas, né, doutor, ao presídio, para checar como que está aquela situação, como estão vivendo aqueles presos. Isso, né? Essas visitas devem ser feitas tanto pelos juízes da execução penal, pelos promotores que atuam na execução penal, pela Ordem dos Advogados do Brasil, como nós fazemos. Eu faço parte também de uma coordenação do Sistema Carcerário do Conselho Federal. Nós fazemos essas inspeções no Brasil todo. Então, é importante que outros organismos que representam a sociedade como um todo também façam essas inspeções para que possamos garantir que esteja sendo cumprido, basicamente, a Constituição e a lei. A gente percebe que em dezenas de presídios há a questão da superlotação. A gente pode afirmar que a superlotação fere algum direito dos presos?
Com certeza. O que nós temos hoje, a situação é realmente muito grave que nós temos no país. Como você disse no início, esses 610 mil presos, isso são dados do Infopem de 2014. Mas já se fala hoje que nós, na verdade, não seríamos mais nem a quarta população, já seríamos a terceira, já teríamos ultrapassado a Rússia, notadamente se nós computarmos também neste número os presos que estão em regime domiciliar, que são cerca de 140 mil. Então, que se fala que o Brasil hoje já seria a terceira população carcerária do mundo. E um dado gravíssimo, que você já deu no início do programa, é em relação à quantidade de presos provisórios. Veja, esses cerca de 40%, 42% de presos provisórios, isso é uma média nacional. Nós temos em alguns estados, como Sergipe, se eu não me engano, que ultrapassam os 70%, Sergipe, Amazonas, que ultrapassam os 70% de presos provisórios. Veja, isso não só fere a garantia constitucional da presunção de inocência, mas como vai de encontro a toda a natureza da própria prisão. Veja, a prisão cautelar, o que é que ela visa? Ela visa justamente resguardar uma investigação criminal ou uma instrução processual. Ela é uma exceção e não como uma regra que nós temos. E um dado mais grave em relação a essa prisão provisória, essa prisão cautelar, que a média nacional, como já foi dito aqui, ultrapassa 40%, é que desses 40% desses 40%, ao final do processo, eles não são ou são absolvidos ou não são condenados a uma pena privativa de liberdade. Ou seja, essas pessoas que responderam o processo presas, 40% dessas pessoas, quando chega ao final do processo, o próprio Estado que os prendeu diz, não, pode ir embora. Certo. Antes da gente encerrar, gostaria que o senhor falasse quais são as evoluções que o sistema carcerário vem apresentando. Uma delas, inclusive, a audiência de custódia, que é bem desenvolvida pelo presidente do Supremo, foi implementada pelo presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski. Isso é a grande boa notícia que nós temos de 2015 em relação ao sistema prisional, a audiência de custódia. E os dados que nós estamos tendo acesso já no Brasil todo dão uma melhor perspectiva para o próximo ano. Porque nós precisávamos de algo como audiência de custódia, porque até então nós só tínhamos notícia ruim de tudo que estava sendo implementado no sistema prisional. Então, inclusive aqui no Distrito Federal, foi implementado em 14 de outubro, as conquistas já podem ser sentidas na prática. Eu vou visitar o Centro de Detenção Provisória, em pouco mais de um mês, baixou de 3.800 para 3.400. Agora, é importante, o trabalho da audiência de custódia é importante não só porque ela está reduzindo essa massa, porque ela serve, na verdade, como um filtro. O que nós tínhamos, na verdade, na prática, é que as pessoas simplesmente eram presas em flagrante e havia aquela conversão automática do flagrante em preventiva. Hoje, com a apresentação, porque como é que funciona a audiência de custódia? É a apresentação da pessoa que foi presa em flagrante a um juiz, a um promotor e a um advogado público ou privado. E naquele momento se verifica a necessidade da prisão, a legalidade da prisão e eventuais excessos praticados pelos agentes públicos. Então, isso tem servido, sim, para melhorar, como um filtro nessa porta de entrada do sistema prisional. É importante que essa audiência de custódia ela venha acompanhada, que seja feita de forma responsável e venha acompanhada de outros institutos, como as centrais de monitoramento, as centrais de assistência social. Então, essas centrais é que vão garantir o cumprimento dessas medidas que eventualmente sejam aplicadas. Um dado também importante, que já são um dado estatístico, que foi recentemente divulgado, é que apenas 4%, vejam, isso é uma média nacional, 4% daqueles presos que foram liberados na audiência de custódia voltaram a delinquir e voltaram a ser capturados. Então, é um dado que mostra realmente que está funcionando. Vejam, o que a gente pode tirar desse dado? É que muitas dessas pessoas, só o fato de terem sido pegas naquele primeiro momento, de terem sido admoestadas e passarem por aquele susto, acabam pensando duas vezes antes de voltar a delinquir. E, por outro lado, nós impedimos que pessoas que realmente não deveriam estar dentro do sistema prisional, quem são essas pessoas também que são beneficiadas? São basicamente aquelas pessoas que praticaram crimes sem violência ou grave ameaças contra a pessoa ou crimes mais graves. Então, essas pessoas que realmente não deveriam nunca ter entrado dentro do sistema prisional, elas estão sendo beneficiadas e isso acaba beneficiando o sistema como um todo, porque diminui essa superlotação carcerária. Certo. Muito obrigado pela participação aqui no Saiba Mais, doutor, por esclarecer essas dúvidas que nós temos e com certeza os telespectadores também têm. Muito obrigado. Tá certo. Saiba Mais fica por aqui. Até a próxima.